Cara, eu quero agradecer ao Alexandre de Moraes por não só o meu, mas de todo brasileiro, né? Ele provou pra gente que um único homem é capaz de comandar um país sozinho, que ele não precisa do legislativo, do executivo, do judiciário, que ele tem total liberdade de comandar um país sozinho sem ser confrontado. L'état, c'est moi. L'état, c'est moi. L'état, c'est moi. Essa frase é do Luís XIV e em português, o Estado sou eu. O Estado sou eu. É o estado de monarquia absoluta lá do Luís XIV, rei da França. Luís XIV. Então, o que o rapazinho diz aí está bem semelhante a um estado absolutista, ditatorial, em que todos têm que obedecer. Todas as ordens, inclusive as esdrúxulas, absurdas, incríveis, inacreditáveis, são passíveis de ocorrer e não podes reclamar. É o que está acontecendo. É o que acontece, o que está acontecendo. Na verdade, o que eu acho é que o rapaz, né, eu acho que o garoto aí, ele está fazendo uma provocação. Ele não está afirmando que isso é bom ou que é ruim, mas entende-se que ele está contestando isso aí, jeito onde é absoluto, né? Por isso que chamava-se absolutismo. Então essa ideia de três poderes, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, é antiga. Né? Já na antiga Grécia, lá com Aristóteles, foi pensado isso aí. Porém, o nosso governo, né, tomou como base a Estados Unidos, né, as revoluções inglesa, francesa e norte-americana, né, nos Estados Unidos fizeram parte pelo qual nós, nessa ideia de três poderes, né? Porque essa coisa do ser absoluto perturba, né? Não é bom. E dividir, a ideia foi dividir, né? É criado a partir do espírito das leis, do Montesquieu. A ideia foi trazida do Montesquieu. Né? A antítese, então, do que fala o tal do rei Luís XIV. Então, a partir daí é que tem essa ideia de vamos colocar três poderes para que um só só mande. Um vigia dois sempre, um vigia os dois sempre, tá? E todos independentes, né? Não existe essa coisa, né, que inclusive o presidente fica falando, de um respeitar o outro poder. Todos devem chegar a um acordo, né, dentro das linhas da Constituição, etc. E tal. Ele pode exercer a sua livre vontade de fazer o que bem entende com uma nação inteira. Então, obrigado, Alexandre de Moraes, por provar para mim que todos esses outros políticos aí, né, senadores, deputados, ministros, são inúteis. Inúteis. Então, com essa frase de inutilidade, né, do poder, o garoto quer chamar a atenção, porque, na verdade, um poder é para fiscalizar o outro, né? O poder legislativo, né, Câmara de Deputados, os senadores e os deputados estão na Câmara Federal, eles devem fiscalizar. O Senado pode contestar as atitudes arbitrárias de um rei, digamos assim, que seria o Moraes. Só que chegamos numa situação tal em que o Senado pode retirar, pedir impeachment de membros do STF, só que não pode porque eles têm processos na justiça que está na mão do STF, tá? Dos ministros do STF, para julgar. Então, um toma lá da cá de favores. Eu não te julgo e você também não coloca o meu impeachment para valer.
E aí a coisa não anda. Porque eles eram para estar representando o povo brasileiro, era para eles estar lutando por nossas causas, mas ao contrário, estão se acovardando, estão com medo, estão se escondendo de Alexandre de Moraes. Exatamente por isso, estão com medo, estão se escondendo porque eles têm culpa, né? Interesses também, né? Eu creio que o do Senado, o Pacheco, ele tem aí uns processos, uns interesses econômicos ligados àquela coisa da barragem que rompeu, né? Brumadinho, né? Rompeu. Ele é advogado daquela causa ali, etc e tal. Então ele precisa muito de favores, né? Uma mão lava a outra, né? Nesse poder absoluto tirânico de vários, né? Não só de um poder, mas um combinadinho, né? Que vira uma coisa só. E aparentemente com o poder executivo, então falamos do legislativo e judiciário, né? O judiciário julga as leis, legislativo é para fazer as leis e o executivo executa as leis. Então, tudo tem que ser, haver ornar, né? Eles participarem entre si e beneficiar a população que esquece de, principalmente, fiscalizá-los, né? Parabéns, agradeço do fundo do meu coração por Alexandre de Moraes provar não só para nós brasileiros, mas para o mundo todo que um único homem é capaz de mandar numa nação inteira. E a pergunta que não quer calar: para que a gente mantém os três poderes, legislativo, executivo, judiciário? Para que a gente banca tanto político no país, sendo que eles não se dão o trabalho de lutar, né, pelos eleitores que colocaram eles naquelas cadeiras? Os salários são pagos pela população. A população esquece de cobrar. Eles estão tão viciados, né, de anos e anos. Quem passa e normalmente repassa são familiares que entram, ou vizinhos, ou parentes, né? Ou aqueles que já ficam de olho, né, na esperteza do que possa ser muito bom o poder. E aí fica tudo por isso mesmo, a população não cobra, não fiscaliza, e o judiciário não julga o que deve julgar, o legislativo não faz leis em prol da população, e o executivo tenta, nesse caso atual, tenta, muita coisa é barrada, muita coisa vindo do judiciário prejudicou a atual presidência, e se, baseado no judiciário, se os outros tiverem problemas, ou eles vão combinar, que atualmente a presidência não topou, o presidente Bolsonaro não topava fazer acordinhos, né, somente financeiros, a coisa empaca, né? Ou ele, se ele tiver algum problema com a justiça, é mais difícil ainda, ou ele aceita, ou ele se cala, ou se tiver algum problema, ou tenta alguma coisa que possa ser julgado, usado contra ele. É o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Para que a gente manda tanto recurso, né, para esses políticos, sendo que eles se acovardam e deixam o país ser comandado e nas mãos de um único homem? Existem os poderes exatamente para facilitar a vida dos cidadãos, né? O que não era assim antigamente, né? Antigamente tinha lá o rei, né, das monarquias da vida, e foi necessário, através do Montesquieu, né, e isso é baseado na cultura, nos modos de pensar e agir. Essa influência inspirou Montesquieu a fazer esse tipo de lei, né? Então, acredita-se que seja melhor a democracia, o governo tripartite, judiciário, executivo e legislativo. Porém, é preciso que a população fiscalize. A população, numa democracia, fica amortecida, né? Principalmente a classe média, amortece e esquece. Quando vê, já se passou 40 anos, os vícios estão aí e a ditadura vem, né? A ditadura vem em seguida, tirânica, né? Quando há acomodação, a tirania
enraiza-se e toma o poder. População, povo, o poder emana do povo, fiscalizar. Você está fiscalizando? Tem uma pergunta que não quer calar. Para que a gente continua mantendo tanto político no país se o país é regido por um único homem